No vídeo de hoje, eu vou te ensinar duas formas de desenhar a nuvem aqui no Procreate. A primeira delas, bem romântica e lúdica, e a segunda, no estilo mais anime. Então já separa a Apple Pencil, já pega o Procreate e bora pro vídeo. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Nicole e hoje a gente vai aprender a desenhar nuvens. Eu já tenho um fundo aqui preparado para desenhar as minhas nuvens, vou começar pelo roxinho, mas vocês podem usar o fundo que vocês quiserem, beleza? Então vamos lá. Primeiro vai ser aqui desse lado e a gente vai fazer uma nuvem bem romântica, bem lúdica. E para desenhar você pode escolher o pincel que você quiser. Eu vou escolher o meu pincel favorito para fazer o contorno. E quanto às cores também super livre. Eu tenho uma paleta de cores aqui. Vou deixar aqui no cantinho se vocês quiserem tirar um print, mas vocês podem escolher as cores que vocês acharem melhor, beleza? Então vamos começar, eu vou escolher esse rosinha bem clarinho aqui para fazer os primeiros traços da minha nuvem. Aqui no cartão ele se chama luz acinzentado magenta. Então seleciona a cor que você achar melhor e com a cor selecionada a gente vai desenhar aqui na parte de baixo, na parte inferior da tela, tá? No cantinho inferior, mas para isso a gente precisa abrir uma nova camada. E nessa camada a gente vai desenhar aqui, beleza? O tamanho do pincel que eu escolhi é 6%, mas como eu disse antes, é super livre, você pode escolher o tamanho que quiser. A gente vai fazer esse movimento aqui, ó, como se fossem montanhas. Eu vou rabiscar aqui, ó, esse movimento, tá? Então você vai fazer esse movimento alternando entre alto e baixo, pequeno e grande, e aí você vai variar bastante e achar uma combinação que te agrade. Pode ser que você tenha que fazer mais de uma vez. Vou fazer aqui do ladinho e eu vou fazer outra nuvem aqui no outro cantinho, vindo do outro lado. Então, vou fazer os mesmos movimentos, mas a minha nuvem não vai ficar igual. Pronto, as duas iniciais estão prontas, estão juntinhas. E agora eu vou fechar a minha aqui no cantinho, porque eu vou usar o Drop Color para colorir. E como eu estou usando uma tela dividida, eu preciso fechar essa aqui. Então, vou fechar aqui para poder usar o Drop Color, senão ele vai espalhar a cor pela tela toda, beleza? Essa aqui não precisa. Então, vamos lá, vou usar o Drop Color para preencher a nuvem. E se o seu Drop Color tá ficando com esse problema aqui, ó, que é uma linha branca, eu vou ensinar vocês a resolverem, ó, tá vendo? Ficou uns pontinhos aqui sobrando. É só você usar o Drop Color, não tira a caneta da tela e arrasta para a direita. E aí o limiar do Drop Color lá em cima aumenta e ele preenche melhor a sua forma. Vou usar o Drop Color na outra nuvem e essa camada tá finalizada. Então agora a gente vai abrir uma nova camada para fazer o topo da nuvem. Vamos lá, vamos abrir uma camada acima dessa que a gente desenhou e na camada nova clica mais uma vez e faz dela máscara de recorte. Então agora ela tá atrelada à camada de baixo. Escolhe uma cor clarinha, aqui na minha paleta é a luz cinza e eu vou escolher essa cor e vou escolher um outro pincel. Então, vou mudar aqui o meu pincel. O pincel que eu quero usar, como eu já fiz testes, ele já tá aqui no meu recente. Então, como eu descubro aonde eu peguei esse pincel? É bem simples, você só precisa arrastar o pincel que você quer descobrir para a direita e clicar em buscar. Quando você faz isso, o Procreate te leva lá para a pasta original dele. Então, ele tá aqui, ó, 2B compactado e ele fica na pasta de carvão. Então, aqui você vai encontrar esse pincel para utilizar também. Então, vamos lá, com 2B compactado selecionado. Agora, ele já vai estar na sua pasta de recente e a gente vai definir um tamanho. É só clicar na barra e no mais que você salva o tamanho que você escolheu. No caso aqui, 6%. Clica na barra e clica lá no ícone de mais. Aqui tá menos porque a gente já salvou. Se você clicar, vai tirar. Mas para adicionar é só clicar no mais, beleza? Então agora a gente já tem esse tamanho, né, de 6% salvo. Se a gente precisar usar mais vezes, só clicar no mais com o tamanho selecionado. Uma cor clarinha e agora com a mão bem leve você vai pintar o topo da nuvem, tá? Então aqui na camada correta você vai com a mão bem levinha pintar o topo da nuvem, só na partezinha de cima. Tenta fazer o mesmo movimento do desenho da nuvem, tá? Com a mão bem levinha mesmo. E você vai fazer isso nas duas nuvens, ou na nuvem que você desenhou aí. No meu caso são duas, né? Com a mão bem levinha, vai pintar o topinho da nuvem de branco. Se achar que ficou demais, refaz, porque precisa ser com a mão bem levinha mesmo, senão vai ficar completamente branco e não vai dar o efeito que a gente quer.
Beleza, agora a gente já tem os topinhos pintados, a gente pode ir para o próximo passo. A ideia aqui é desenhar camadas de nuvens, então a gente vai desenhar as camadas atrás agora. Então a gente vai subindo, né? Vai desenhar as nuvens que estão atrás dessas que estão na frente. Várias nuvens até chegar lá em cima, uma por trás da outra. Esse é o objetivo. Então as camadas vão ficar abaixo. Eu vou abrir novas camadas abaixo das nuvens que eu fiz da frente, tá? Então isso é importante, tem que ficar abaixo. Vou pegar o mesmo rosa que a gente usou da primeira vez, o mesmo pincel e vou fazer o mesmo processo agora. É um processo repetitivo. Então vou lá no 6% do tamanho do pincel e vou refazer aqui o mesmo processo. Uma nuvenzinha atrás dessas outras duas aqui. Então você pode aí fazer do jeito que você achar que vai ficar melhor. Quantas vezes você achar necessário que precisa fazer para ficar uma nuvem bonitinha, beleza? Lembrando de variar os movimentos alto, baixo, grande e pequeno. Vou fechar essa nuvem aqui para usar o Drop Color nela também. E quando a gente usa, parece que não vai aparecer mais nada, né? Mas agora a gente vai colocar a sombra. Abre uma camada acima, faz dessa camada máscara de recorte. E agora você precisa usar um tom mais escuro da cor base que você está usando. Como você vai descobrir isso? É só você colocar um dedo na cor que você escolheu para ser base, que vai abrir o conta-gotas e a cor vai ser selecionada, beleza? Então, seleciona a cor que você usou de base, vai lá nas paletas, disco, e agora você arrasta um pouquinho para baixo essa bolinha aqui. E aí você vai achar um tom um pouco mais escuro da cor base que você está usando, tá? Beleza? Então, seleciona a cor e arrasta a bolinha um pouquinho para baixo. E aí você vai ter um tom escuro. Eu já tenho separado aqui um tom um pouco mais escuro e eu vou usar ele para fazer minha sombra. É o acinzentado magenta. A gente vai usar o mesmo pincel que a gente usou anteriormente, então ele já tá aí no seu recente, é o 2B compactado. E a gente vai usar ele na cor escura para fazer a sombra. Você vai fazer o contorno da nuvem que tá na frente. Então com a mão bem levinha você vai fazer o contorno da nuvem da frente. E aí você vai fazer uma sombra na nuvem que você acabou de desenhar. Então segue a nuvem da frente fazendo o contorninho com a mão bem leve. Pode ficar esquisito no início, mas no final vai dar certo, pode ficar tranquilo. Então vai fazendo aí o contorno da nuvenzinha e quando você achar que tá legal já de sombra, você escolhe uma cor clara e faz o topinho, igual a gente fez na primeira nuvem, o topo branquinho, você vai fazer aqui também, na mesma camada, não tem problema. Faz o topo branco dessa nuvem que você acabou de desenhar. Com a mão bem leve, lembrando sempre de ter a mão leve para fazer essa parte do desenho. Uma vez que você já pôs a sombra e já pôs a luz, tá pronto. Agora você vai repetir esse processo quantas vezes você achar necessário. Então você vai construir camadas com nuvens, quantas nuvens você achar que deve colocar. E o processo é bem repetitivo. Eu vou fazer apenas mais uma e eu vou usar os mesmos pincéis, as mesmas cores e vou fazer aqui uma nuvem grande atrás, usando o mesmo processo que a gente usou até agora. Pronto, você pode construir quantas camadas de nuvem achar necessário. Eu construí só essas 3 aqui, porque senão o vídeo vai ficar enorme e eu só tô explicando para vocês o processo, tá? Então o processo vai se repetir e agora eu vou dar um toque final aqui em cima, na parte de cima, colocando algumas estrelas. Vou abrir uma nova camada embaixo de tudo. Vou pegar a cor clarinha que eu usei para fazer o topo das nuvens e vou pegar um pincel de luz. Onde fica o pincel de luz? É caneta de luz o nome do pincel e ele fica lá em luminância. Caneta de luz. O tamanho que eu vou usar desse pincel é 10%, mas você pode usar o tamanho que você quiser, tá? Então ele funciona da seguinte forma: quanto mais pressão você colocar no pincel, mais luz ele vai ter. Então eu vou botar aqui um pontinho sem pressão nenhuma, ficou sem luz. Um pontinho com muita pressão vai ficar com muita luz, tá vendo? Então 10% você pode fazer vários tamanhos de estrela, pequenininha ou grande, depende da pressão que você vai colocar na sua mão. Então quanto mais você apertar aqui a caneta na tela, mais luz vai ter o seu pontinho de luz. Agora eu vou preencher essa parte roxa com várias estrelinhas. Só mais uma estrelinha aqui e tá pronto. Eu adoro essa forma de desenhar nuvem, fica bem romântico, bem lúdico, parece ilustração de livro de criança, fica muito legal. Agora a gente vai para a segunda forma de desenhar a nuvem, que é uma das que eu mais gosto também. E a minha inspiração aqui é anime, principalmente One Piece. Então vou ensinar para vocês uma forma de desenhar nuvens bem de jeito cartunesco.
vou ligar a minha guia de desenho e eu vou usar essa guia de desenho quadriculada mesmo. É bom você ligar também para você ter uma base de linhas retas, beleza? As cores dessa segunda ilustração vão ser um pouco mais simples, então a gente vai começar com a cor preta. E aqui está escrito escuro cinza, então não deve ser um preto puro, mas você escolhe aí uma cor mais escura para ser o contorno das suas nuvens. Mesmo pincel que eu usei para fazer as nuvenzinhas na primeira vez, eu vou usar na segunda, só que com um tamanho bem menor. Agora eu vou ter um tamanho de 2%, eu quero linhas bem fininhas. O primeiro passo é fazer as bases das nuvens aonde você quer que fique. Então você vai determinar aqui por linhas retas a base da nuvem e o local onde você vai colocar cada nuvem. Então, eu vou fazer várias linhas aqui. A primeira nuvem vai ficar aqui em cima, a segunda vai ter uma base um pouco mais abaixo. Lembrando que essa é a base da nuvem, é a parte de baixo. Então, você tem que determinar mais ou menos onde fica a parte de baixo, mas pensar também na parte de cima. E o tamanho da nuvem vai ser determinado pelo tamanho da sua linha, tá? Então, você vai escolhendo aí o local e o tamanho das suas nuvens e vai desenhando as bases. Com as bases prontas, a gente pode colocar alguns detalhes. Cada nuvem vai ter um diferencialzinho e a gente vai determinar isso agora. Nessa primeira nuvem aqui, ela vai ter uma pontinha, então vou fazer uma linha dupla e nessa pontinha aqui eu vou fechar com um C redondinho, bem simples de fazer. E aqui eu vou fazer uma base dupla, então eu vou fazer essa linha aqui só que para baixo. Então vamos lá, ó. Eu vou fazer um C pequenininho e vou arrastar essa linha pouco aqui para a direita. Lembrando que você tem a linha guia aqui, ó, para se basear se a sua linha tá reta ou não, tá? Então você vai fazendo essas modificações nas bases da sua nuvem, para cada uma ter um detalhezinho diferente. Pode ficar toda reta também, não tem problema, ó. Vou fazer a mesma coisa aqui, só que para cima. Um pequeno C e vou puxar a linha para cima. Então você vai dando um diferencial para as suas nuvens, cada uma vai ter uma característica diferente, e aí você vai dando personalidade para elas. É bem simplesinho de fazer, então essa base aqui é importante você fazer antes de começar a fazer o contorno da nuvem, beleza? Então tá, vou deixar assim, essas são as diferenças que eu quero ter nas minhas nuvens, posso desligar a guia de desenho. Vou começar os contornos, e o meu referencial, ele tem nuvens altas para cima, né? Então eu tenho que puxar todas as minhas nuvens para cima. Então elas não vão ser nuvens gordinhas, elas vão ser para cima. Vou mostrar para vocês, vou começar com essa aqui, ó. E você vai fazer o mesmo movimento que você fez aqui, variando grande e pequeno, só que para cima, tentando alongar elas o máximo que você conseguir, tá? Essa nuvem aqui tá pela metade, então ela tá num cantinho da folha. Nessa aqui vocês vão conseguir entender melhor o que eu tô falando. Sempre puxando para cima, ó. Eu tô puxando lá para cima, fazendo arcos para cima, alongados. E sempre começando e terminando na minha base. Então, eu começo na base e termino na base. Aqui ela vai ser para cima, mas vai ser um pouquinho mais curta. Eu vou ter que fazer uma pontinha aqui, porque eu não calculei direito o espaço. Então, ela vai ter que ter uma pontinha, senão vai ficar muito em cima das outras duas lá de cima. Então, eu vou fazer, ó, para cima, mesmo assim para cima, mais achatada. Não gostei muito daqui, então vou refazer. Para cima, mais achatada, tá vendo? Eu levo os arcos para cima, sempre tentando fazer elas bem altas, porque é o meu referencial. Se você estiver seguindo esse tutorial, você pode tentar fazer ela um pouquinho mais baixa, mas se você quiser fazer autona assim também fica bem legal. Eu adoro esse estilo de nuvem. Aqui, ó, quando você não consegue encontrar a sua base novamente, não precisa apagar a nuvem toda. É só você apagar o finalzinho aqui, ó, dá um zoom, vem com o pincel e dá um zoom e faz a conexão. E aí você não perdeu toda a forma que você fez anteriormente. Outra coisa legal é que se você calculou mal o espaço, você pode mover essas formas. Só vir na ferramenta de seleção, mão livre, contorna a forma que você quer mover, a nuvem no caso, né? Com a nuvem selecionada, vem na ferramenta de transformar, que é a setinha, e aí você pode mover e reposicionar ela onde você quiser. Isso durante todo o processo. Você pode fazer isso de mudar a posição das nuvens quantas vezes você achar necessário. Bom, eu terminei todas as nuvens, só vou reorganizar aqui um pouquinho, que ficou uns espaços vazios, né? Então, vou reorganizar daquela forma que eu expliquei para vocês. E vocês podem fazer isso também se vocês não calcularam direito, assim como eu, o espaço, beleza? Ainda na mesma camada das nuvens, eu vou colocar algumas gaivotas para preencher os espaços e para ficar bonitinho. Com o mesmo tamanho de pincel, tudo igual, eu vou desenhar pequenos V's aqui na minha tela. É só desenhar um Vzinho, ó, bem simplesinho,
só que com um pouquinho de atenção. Desenha um ladinho, dá um zoom e desenha o outro lado do mesmo tamanho. Pequenos Vs são pequenas gaivotas. Quanto menor você fizer a sua gaivota, mais longe ela tá. Preencha aí quantas gaivotas você achar necessário. Agora, com tudo prontinho, a line art toda pronta, a gente pode começar a pintura. Então, a gente vai pintar com referencial. Como vai fazer isso? A gente vai pegar a camada das linhas das nuvens. Essa camada aqui, momento aprendizado. Eu desenhei na mesma camada das estrelas, então eu vou ensinar vocês como resolver esse problema aí quando acontecer com você. Como separar as duas. Se o seu desenho estiver longe um do outro, é super simples. Vem na ferramenta de seleção, mão livre, e aí você contorna, né? A ilustração que você quer separar, contorna. Uma vez que esteja contornado, tudo certinho, você só vai precisar de 3 dedos. Arrasta 3 dedos na tela para baixo e nesse menu aqui você vai selecionar cortar e colar. O Procreate vai cortar daqui e colar em uma nova camada. Simples assim. Beleza? Agora sim, com as camadas separadas, né? Essa aqui vai lá para o outro grupo. E agora a gente tem as camadas das nuvens e a gente vai usar essa camada como uma referência para pintar. Então seleciona a camada, clica mais uma vez em cima dela e vai abrir o menu das camadas aqui e você procura o botão de referência e liga. Com a referência ligada, abre uma nova camada embaixo das linhas, escolhe uma cor que você queira pintar as suas nuvens, eu vou escolher branco mesmo, bem branquinho. E agora você pode usar o Drop Color nessa nova camada, mesmo ela não tendo linha nenhuma. O Procreate entende que você está usando a camada de cima, que você determinou como referência, como um referencial de linha. É muito simples, bem prático, então é só você usar o Drop Color em todas as nuvens. Essa parte foi simples, pintar as nuvens com referência é super prático. Agora a gente vai fazer a parte de dentro. Vou abrir uma nova camada, em cima dessa camada que a gente acabou de fazer de nuvens brancas e vou fazer dela máscara de recorte. Vou escolher uma cor super parecida com a cor branca, super parecida mesmo, bem suave. Aqui na minha paleta ela tem o nome de luz cinza. Eu vou até mostrar para vocês o quão parecido com branco ela é. Vou desenhar aqui dentro dessa nuvem, ó. É bem suave a transição de cor, é bem parecido mesmo. Então escolhe uma cor bem parecida com a cor base da sua nuvem, no caso a minha é branca, e eu escolhi essa cor aqui. E você vai escolher um tamanho de pincel um pouquinho maior para não ter que desenhar por tanto tempo, né, tão fininho. E você vai desenhar essa nuvem aqui de novo, só que de um tamanho um pouquinho menor. Então você por dentro da nuvem, né, na parte branca, você vai redesenhar a nuvem. Tenta seguir as mesmas curvaturas e a mesma direção. Eu aqui não segui a mesma direção, vou redesenhar. Você vai desenhar a nuvem um pouquinho menor. E assim que você terminar, você vai fechar aqui na base, né, para poder usar o Drop Color e preencher. E aí você vai ficar com uma nuvem um pouquinho, você vai ficar com a nuvem um pouquinho mais escura dentro da nuvem branca. Por que o Drop Color não tá funcionando? O que será que eu fiz de errado? Meu Deus, me ajuda. Detalhe. Gente, olha só. Quando você for fazer essa parte, não esquece de tirar a referência lá do início que a gente colocou. Se você não tirar, você não vai conseguir usar o Drop Color, ele vai pintar tudo. Então desmarca a referência e agora sim você pode usar o Drop Color e aí você vai ficar com 2 nuvens. Uma mais clara atrás e uma mais escura na frente. E você vai repetir esse processo para todas as nuvenzinhas, até a menorzinha aqui. Tenta seguir o tamanho da nuvem e aí usa o Drop Color para preencher. Fica bem bonitinho, eu adoro esse detalhe. Bom, essas foram as nuvenzinhas no estilo mangá, eu adoro. Com a inspiração em One Piece ficou muito legal, mas essa aqui também fica muito bonitinha. Qualquer uma que você escolher para reproduzir vai ficar muito maneiro. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. E eu quero saber de você qual desses 2 estilos de nuvem você mais gosta. Deixa para mim aqui nos comentários, aproveita que tá por aí, deixa também um like no vídeo, ajuda muito e a gente se vê na próxima. Tchau!